Fala, povo de Deus, Jesus te abençoe. Bom, chegamos a Romanos, capítulo de número 8. Aqui, o apóstolo Paulo introduz uma nova seção na sua carta, que vai até o capítulo 10, em que ele fala dos limites da liberdade cristã. Ao que parece, Paulo já havia recebido dos coríntios uma série de dúvidas sobre como se portar em diversas circunstâncias, em diversas situações. E uma dessas dúvidas versava sobre o comer carne sacrificada a ídolos. Bem, Paulo tem um entendimento muito simples. Gente, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Então, a carne sacrificada a ele é carne, do mesmo jeito. Porque o ídolo nada é. Mas a gente sabe que, e Paulo também sabe, evidentemente, porque é com ele que a gente aprende aqui, que a questão é mais profunda. Por quê? Porque para muita gente não basta dizer que o ídolo não é nada. É preciso um outro argumento, é preciso uma outra perspectiva, é preciso uma outra abordagem. Por quê? Há muitas pessoas aqui, nessa igreja de Corinto, que ainda têm a consciência fraca. Ainda estão presos aos rituais que viveram, por exemplo. Imagine você tendo vivido, 20 anos como um pagão. Então, toda semana você está participando de rituais, você está sacrificando algum ídolo, você está consagrando carne a algum ídolo, você conhece um monte de ídolo por nome, e de repente o Senhor te chamou para a vida. De repente o Senhor converteu o seu coração. E agora você é crente em Cristo Jesus, faz parte da igreja. E aí, você viveu 20 anos aquela ideia de sacrificar uma carne e consagrar para o ídolo, fazer um ritual e dedicar a um outro ídolo. De repente, você vê um irmãozinho seu da igreja, que tem lá seus 30 anos de igreja, crente ao Senhor, consagrado, você sabe que ele é consagrado ao Senhor, e ele vai comprar carne num mercado onde você sabe que a carne era consagrada a ídolos. E você viveu aquele ritual tantos anos e pensa, gente, mas será que ele não sabe que aquilo dali é para o ídolo? Será que ele não entendeu que aquilo dali é consagrado? Veja, o ídolo nada é. Porém, para aquele que ainda tem a consciência fraca, os rituais pesam, os símbolos pesam. Sabe por quê? O que pode acontecer? Imagina que eu tenho liberdade, e a Bíblia me dá essa liberdade, para ir lá e comer qualquer coisa que foi consagrada a um falso Deus, a um ídolo. Fui lá, comprei e comi. Eu sei que o ídolo não é nada, sei que aquilo não vai me fazer mal, sei que aquilo dali não está me levando ao pecado. Simplesmente comprei uma carne que eu sei que é consagrada a ídolo, mas eu comprei, eu orei em gratidão a Deus, Deus me deu aquela carne, eu comi, agradeci ao Senhor. O meu irmão, que tem a consciência fraca, está me vendo. E o problema é que ele não vai simplesmente ir lá comprar a carne e comer com gratidão do mesmo jeito que eu fiz. Ele pode pensar assim, poxa, se o Arthur foi lá, comprou a carne do ídolo e ele pode, então eu posso até participar do ritual de consagração que não tem nada a ver. Porque já que a carne também não é problema, o ritual que consagra não é. Já que a carne consagrada não é algo que faz mal, então que mal há em participar do ritual de consagração? Veja, a linha do escândalo é muito tênue, é muito fina. O que Paulo está propondo aqui? O verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Sabe qual que é o nosso limite de liberdade? A queda do outro. Se o que eu faço com a minha liberdade leva um irmão fraco a pecar, então por amor a ele eu o deixo de fazer. Veja, não está dizendo que eu deixo de fazer para o resto da vida em todo o contexto, mas eu deixo de fazer de modo que ele veja. Eu deixo de fazer de modo que ele não saiba que eu faço, pelo bem dele, afinal, para que ele não se sinta ofendido, para que ele não seja enfraquecido na fé. Sabe? Veja, nós estamos falando aqui de questões que não são claramente explícitas como pecado na Escritura. Existem coisas que a gente não vai fazer e ponto.
Adultério é pecado, a gente sabe disso. Furto é pecado, a gente sabe disso. Matar é pecado, a gente sabe de todas essas coisas. E todas essas são proibidas em qualquer circunstância. Mas nós estamos falando de coisas que podem levar outro à queda. Podem levar outro a errar. Podem levar outro a se distanciar do Senhor. Então, por amor a Ele, eu não faço para o provocar. Eu não faço para que ele não se sinta constrangido a fazer e pecar. Por amor a ele. Porque, veja, se por causa do teu saber perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, Paulo diz, é contra Cristo que pecais. Se a comida serve de escândalo, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Pronto. Escândalo não é mera estranheza. Lembra disso. Escândalo não é simplesmente alguém olhar e falar, ó, o fulano. Não. Escândalo é quando eu peco a partir da atitude do outro irmão. Escândalo é o que o outro irmão faz que me leva à queda. Isso é escândalo. Lembrando ainda, a gente já falou disso no final da carta aos Romanos, mas não é demais relembrar. O irmão fraco não pode ser fraco a vida inteira. O irmão fraco precisa ser fortalecido no Senhor. O irmão fraco precisa ser fortalecido na sua palavra. O irmão fraco precisa ser fortalecido no Espírito Santo de Deus. Ele não pode gostar de ser fraco, mas a fraqueza do meu irmão deve sim ser um limite para a minha liberdade. Por amor a ele, eu deixo de fazer certas coisas. Deixo de fazer, pelo menos para que ele não veja eu fazendo e não peque. Pelo menos para que ele não veja eu fazendo algo que é lícito, mas que pode levá-lo à queda. Então eu evito, por amor a ele. O irmão mais fraco precisa se fortalecer. O irmão forte precisa aprender a amar o irmão fraco.